Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Graça e paz a todos. Prepare-se para poder desfrutar de um momento com Deus, mas antes, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo. Seja com seus amigos, seus familiares, mas compartilhe. Assim podemos levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Hoje, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24,15. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2,24. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes 9,9. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20,12. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6,1, 3. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10,25. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Provérbios 15,27. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19,19. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12,3. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16,31. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5,1, 2. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12,5. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios 1,8-9. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127,3, 5. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22,6. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4,32. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55,8. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133,2. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22,37. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3,23. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28,18. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1,8. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26,3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37,4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133,3. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. 2 Pedro 1,4. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10,25. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Romanos 8,38. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1,3. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6,8. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14,27. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133,1. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,1. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17,11. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12,1. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1,27. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11,30. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3,20. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53,6. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1,2. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11,25. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15,13. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus.
2 Coríntios 5,21. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53,4. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1,8. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,33. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11,29. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1,26. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10,9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12,9. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13,5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11,1. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10,13. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12,2. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5,23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,9. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40,31. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28,20. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,20. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18,11. E disse o Senhor, em visão, a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Atos 18,9. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18,10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10,10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12,1. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5,22. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28,19. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses 4,6. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12,2. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3,6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3,5. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1,1. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Filipenses 4,13. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8,28. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29,11. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Gênesis 1,28. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento, o insensato será servo do sábio. Provérbios 11,29. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3,33, 35. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. 1 Reis 8,57. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmos 103,17 e 18. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133,3. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3,5. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5,23. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14,27. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37,4. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. João 11,25. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133,2. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1,26. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Atos 18,9. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12,9. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18,11. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22,37. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12,2. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8,28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28,18. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3,23. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6,8. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28,20. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1,27. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,20. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 5,8. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5,22. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40,31. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1,8. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1,2. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10,25. Mateus 6,33. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses 4,6. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1,8. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,10. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10,13. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,9. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,39. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1,1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,1. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10,10. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133,1. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12,2.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11,1. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3,20. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17,11. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15,13. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Romanos 8,38. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29,11. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18,10. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11,30. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28,19. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12,1. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Filipenses 4,8. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3,6. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12,1. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1,3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. 2 Pedro 1,4. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13,5. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,33. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53,6. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11,29. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26,3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53,4. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28.